Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Débora. E eu caminho com a pastora Ingrid fazem 9 anos. E acho que desde que eu caminho com ela, a gente faz projeto de vida na igreja. Só que eu era muito menina, então, por muitos anos, a forma com que eu fiz projeto de vida não era uma forma com uma fé sobrenatural. Mas teve um ano em que eu comecei a pedir para Deus, foi o ano de 2015. Eu não tenho toda a riqueza de fotos, igual a Andréia, super organizada, porque eu fazia no celular, o celular estragava e eu perdi algumas coisas. E, na verdade, eu tenho um só aqui. Pega minha bolsa aí. Só aqui. Esse aqui. E em 2015, eu comecei a pedir algo diferente para Deus. Eu comecei a entender algo diferente. Eu comecei a entender que a fé ela ia a níveis mais altos. Eu comecei a pedir para Deus que Ele me desse uma fé sobrenatural. E eu comecei a pedir para Ele que Ele retirasse de mim toda a incredulidade. Porque eu nasci, bem dizer, numa igreja evangélica desde pequena. Eu saí durante a minha adolescência, depois eu voltei. Deus começou a me restaurar, mas eu não tinha uma fé sobrenatural. E muitas vezes as condições em que a gente é criado, os paradigmas que são colocados dentro da gente, como a pastora sempre ensina, o nosso sistema de crença, a família, a maneira com que a nossa família pensa, a família com que os nossos pais pensam, trazem algumas limitações para a nossa vida. E eu cresci numa família onde a maioria das pessoas eram limitadas por conta de classe social e dessas coisas. Mas eu entendi uma coisa, eu entendi que para Deus, independe de classe social, o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, independe de onde nós nascemos, independe de que tipo de família nós nascemos, qual foi a criação que os nossos pais nos deram. E em 2015, quando eu pedi isso para Deus, surgiu uma oportunidade da gente ir para o Chile, fazer uma viagem para o Déboras no Chile, que era um congresso de intercessão. A Paula tinha ido para ser treinada um mês no Chile, e quando ela voltou, ela impactou a igreja inteira com a intercessão, e nós começamos a fazer a intercessão, e a maioria das mulheres que iam na intercessão ficaram doidas para ir nesse congresso. Mas sei lá se alguém na minha família já tinha feito uma viagem internacional alguma vez na vida. Quanto mais eu, que era uma menina bem responsável financeiramente. Então, eu falei para Deus que eu queria ir. Eu comecei a falar como a pastora falava, que eu queria ir para o Chile e que eu ia dar um jeito de ir para o Chile, não interessa o que eu fizesse. E quando eu falei isso para Deus, eu recebi uma oportunidade de comprar uma passagem no cartão de uma pessoa amiga minha. E eu comprei a passagem, e numa das intercessões que a gente estava orando na igreja, Deus falou assim para mim, que era para mim dar essa passagem para a pastora. E era porque ela precisava muito mais estar no Chile, porque tudo aquilo que ela estava aprendendo, todas aquelas coisas estavam impactando a vida da igreja inteira. Então, era melhor que eu fosse do que ela fosse, do que eu fosse. E eu falei, não, Deus, deve ser coisa da minha cabeça. Né? Isso aí não está certo. Não é de Deus. Pedir assim para dar as coisas. E aquela vontade surgiu no meu coração, e eu fui esse dia na intercessão, e Deus aquela vontade continuou no meu coração. Eu falei assim, tá bom, a pastora vai vir fazer a unha hoje, eu vou falar para ela, ela vai dizer que não, que ela quer que eu vá, né? Você acha que ela não quer que eu vá? E aí, ela chegou no salão para fazer a unha, e eu peguei e falei para ela que eu queria fazer uma coisa, que eu queria dar um presente para ela, e que eu queria dar a passagem para ela ir para o Chile, a minha passagem, mesmo que eu não fosse, porque eu não tinha condições de comprar duas. E quando eu falei assim, ela falou bem assim, claro que eu quero, filha, se você quer me dar a cabeça, que eu não vou querer. Deus te abençoe, amém, né? Até porque ela sempre ensinou que a gente nunca deve recusar uma bênção. Então, se ela recusasse uma bênção, né, não sei onde eu coloquei na minha cabeça que ela ia recusar uma bênção.
E então ela ganhou a passagem para ir para o Chile. E eu nunca tinha comprado nada, acho que tão caro na minha vida. E nem era tão caro assim na época, né? Mas aí, o que aconteceu? O apóstolo Félix veio um dia para ministrar, e a gente teve um retiro de libertação, onde Deus falou comigo que Ele quebraria algumas maldições na minha casa, na minha família, que seria uma maldição de esterilidade, mas essa esterilidade era financeira, porque as pessoas realmente não conquistavam nada, muitas coisas, e as que conquistavam tinham um pouco de amor ao dinheiro, e Ele falou que também estava retirando toda a maldição de escassez. E nisso o apóstolo Félix foi pregar, e eu fui contar sobre esse testemunho do retiro no altar, e quando eu estava contando sobre esse testemunho, isso foi na mesma semana, acho, né, pastora? Ele olhou para mim e ele falou assim que eu ia para o Chile, porque ele mesmo ia me dar uma passagem de presente. Então, ele veio do Chile pregar e ele mesmo me presenteou com uma passagem. E eu fui para o Chile, foi maravilhoso, fez 2 anos agora. E foi extremamente incrível. E desde lá, minha vida começou a mudar. Em 2016, eu fiz o meu projeto de vida. E, na verdade, eu comecei a pedir algumas coisas para Deus, que algumas coisas na minha vida mudassem. E coloquei alguns planos no projeto. A pastora sempre olhou para mim e ela falou assim: você é uma manicure muito boa, mas você não pode ser só, você tem que ser a melhor manicure. E ela sempre começou a trabalhar para que eu fosse a melhor manicure, porque eu era uma manicure meio tigela. Não pelo meu serviço sempre foi, o dom que Deus me deu realmente foi sempre foi muito bom. A maneira com que eu trabalho com o meu serviço sempre foi muito boa. Mas eu não tinha compromisso, eu marcava cliente, deixava na mão. Né, Gabi? Fazia a Gabi passar uma nervosa. Assim, a Preta, não sei se está aí, e outras tantas que foram minhas patroas. E era briguenta, brigava num dia no serviço e ia embora, nunca mais voltava. Um temperamento super fácil de lidar. E a pastora começou a me ensinar sobre ter compromisso, responsabilidade, que tudo isso fazia parte de fazer um bom trabalho. Não adiantava só ser uma boa manicure e não ter compromisso, não ter todas essas coisas. E quando eu comecei a aprender sobre isso, em 2016, na verdade, ao invés de Deus me dar tudo que eu pedi, e ela falava: você não pode ser só uma boa manicure, você tem que ter uma esmalteria, você tem que ser dona de uma rede de esmalteria. E a gente olha para ela e fica pensando: o que ela está falando, né? Está louca? Não consigo nem chegar no horário no salão, imagine ter um salão. E aí, Deus moveu todo um furacão nas nossas vidas, na minha vida e na vida da Gabi, para melhor, graças a Deus. E eu acabei saindo, fui trabalhar sozinha numa salinha. E nesse ano, no próximo ano, né, que foi 2017, e esse tempo, uma vez o pastor Gilberto pregou uma coisa, e ele falou que tem lugares que Deus coloca a gente que a gente não queria estar. Eu nunca esqueci disso. E Deus, Ele coloca em lugares que a gente não queria estar para tratar o nosso coração. E eu fiquei sozinha nesse lugar e eu tive que aprender a pagar contas sozinhas, fazer compras sozinha, sem depender das pessoas. Foi onde Deus começou a me crescer, me dar maturidade na minha área financeira, no meu serviço, em todas essas coisas. E nesse tempo, nesse período de 2015 até hoje, quem me conhece sabe que a minha vida mudou completamente, não só financeiramente, mas que Deus mudou completamente o meu espírito, mudou completamente o meu temperamento, mudou completamente tudo na minha vida. Virou de ponta cabeça, revirou e desvirou e fez tudo novo. E aí eu fiquei nesse lugar por um período, e aí no ano passado eu comecei a pensar em organizar a minha vida, porque eu estava namorando, fazia um pouco de tempo, e eu decidi que eu queria me organizar financeiramente porque eu queria me casar. E aí, para casar, a gente ia ter que ter a nossa própria casa, pagar nossas próprias contas, e eu tinha que aprender a ter responsabilidade financeira. Então, eu fui com a pastora Genilda aprender um pouco sobre reeducação financeira. Eu sentei com ela e eu acertei com ela algumas coisas e comecei a cuidar mais dos meus negócios, da minha vida pessoal.
E então eu decidi que eu ia me organizar financeiramente, pagar todas as contas, todas essas coisas. E aí, então, a pastora Genilda me ensinou que a gente tem que investir o nosso dinheiro. E até então eu só gastava dinheiro à toa, não tinha nada. Nada mesmo. Acho que a única coisa que eu tinha era o terreno que eu e o Johnny nós pagamos ainda, que um dia a gente vai construir. E eu comecei a organizar a minha vida financeiramente, e ela me ensinou que eu tinha que investir. E eu tinha grandes sonhos dentro de mim. Na verdade, eu sempre tive os maiores sonhos. Muitas vezes eu fui criticada pela minha família, porque eu sempre tive sonhos bem grandes. E hoje em dia eu entendo, porque quando eu era criança, eu sempre fui criticada, porque eu gostava de coisa boa, porque eu gostava de ser... Muitas vezes eu fui chamada de diferentona, né, que nem a galera fala, porque eu sempre gostei de coisas diferentes, fui chamada de metida e de muitas coisas. E hoje eu entendo que tudo Deus tinha um propósito na minha vida. E que Ele estava colocando, já desde muito pequena, dentro de mim, essa mentalidade. Houve um tempo que Deus retirou esse jugo todo do que as pessoas falavam de cima das minhas costas, porque eu entendi que viver no reino de Deus é viver uma vida abundante, e é viver uma vida de prosperidade. E esse é o sonho de Deus para as nossas vidas, prosperidade em todas as áreas. Deus me prosperou em todas as áreas. Ele me prosperou na minha família, no relacionamento que eu não tinha com meus pais e que eu aprendi a ter. Eu aprendi a me relacionar com a minha mãe, eu aprendi a me relacionar com o Johnny, eu aprendi a me relacionar com as pessoas, com a pastora, principalmente. Porque eu realmente não sabia me relacionar com ninguém. Deus mudou minha vida financeira, Ele começou a me prosperar em todas as áreas. Que a pastora foi na rédea curta. A pastora é boazinha, gente. Ela é bem boazinha. É um amor. Te amo. Ela é um amor. E ela sabe muito bem como lidar com as pessoas. Ela não desiste. Ela não desiste. E eu aprendi com ela a não desistir. E não desistir dos meus sonhos. E eu ficava vendo muitas coisas. Tinha muitos cursos que eu queria fazer. E eu pensava assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer esses cursos. E quando eu comecei a aprender com a pastora Genilda, eu comecei a aprender sobre isso. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de alongamentos e coisas para unhas que chegaram no Brasil faz uns 3 anos, e realmente o material custa muito caro, os cursos custam muito caro, e isso era fora da minha realidade. E eu comecei a organizar minha vida financeira e comecei a fazer esses cursos, e Deus começou a me abençoar. Com isso, eu aprendi uma coisa, que Deus ele trabalha com ordem. Deus não trabalha fora de ordem. Às vezes, a gente passa a nossa vida inteira dentro da igreja, dizimando e ofertando, porque eu creio que muitos aqui são dizimistas e ofertantes fiéis. E eu vejo muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que passaram a vida inteira dentro da igreja e são dizimistas e ofertantes fiéis, que sempre tiram o dízimo em primeiro, fazem da maneira correta, e mesmo assim a vida financeira não muda. Porque, como a pastora sempre fala, muitas vezes nem as nossas próprias contas nós conseguimos organizar, nem a nossa própria casa. Como a pastora falou aqui domingo, se a gente não organizar a nossa própria casa, como é que pode acontecer um rompimento na nossa vida? Então, Deus começou a me ensinar que quando a gente coloca a casa em ordem, Ele pode fazer algo pela gente. E eu comecei a colocar a minha casa em ordem, a minha vida em ordem, e Deus começou a fazer grandes coisas por mim. E quando Ele começou a fazer grandes coisas por mim, eu comecei a realizar um grande sonho. E o meu grande sonho, na verdade, era poder fazer mais coisas pelo reino de Deus. E quando a gente mudou na igreja, eu queria ter muito dinheiro para ofertar. Porque muitas pessoas tinham bastante coisas para ofertar, mas eu não tinha nada para ofertar. Eu queria ofertar muito. Se eu pudesse, eu ofertava a reforma inteira, mas eu não tinha. Então, eu comecei, no meu projeto de vida, do ano retrasado para o ano passado, eu coloquei que eu queria começar a ajudar a ofertar mais na obra, na igreja, todas essas coisas. E, então, eu não tinha dinheiro, então eu fazia marmitas, né? Na verdade, eu fazia marmitas para a galera comer, eu dava folga para a Rafa num dia, porque a Rafa trabalhava muito, cozinhava a semana inteira para todo mundo comer. E eu mesmo, né, Rafa? E eu mesmo sem ter dinheiro, eu comecei a fazer marmitas, e essa foi a minha oferta para cá. E quando eu também vim testemunhar, era o apóstolo Félix que estava aqui de novo, e ele me deu uma palavra,
e ele disse para mim que Deus trabalhava de várias formas na nossa vida e ensinou sobre um princípio do reino, e ele me disse que Deus me daria algo novo na minha vida para que eu também fizesse. E no ano passado, nasceu em dezembro do ano passado, por causa de uma brincadeira, numa festa de 15 anos e casamento, Deus me deu uma ideia nova, além das unhas e além de tudo que Ele estava me dando, dos cursos que eu comecei a fazer e que a minha vida começou a mudar. Ele me deu, em setembro eu consegui fazer meu primeiro curso, e eu passei no cartão algumas vezes. E em dezembro eu fui para fazer o meu segundo curso no Rio Grande do Sul, com uma manicure muito famosa a nível de Brasil, e com uma formação internacional. E foi com o dinheiro de um novo projeto que nasceu por uma ideia da Andressa e de alguns amigos que estavam junto numa festa, porque elas são cerimoniais, trabalham com 15 anos e casamentos, e um dia a gente estava brincando com aquelas tintas neon, não sei se todo mundo aqui conhece, e eu desenho na unha, sempre fiz nail art, e eu comecei a desenhar no rosto brincando, e ali então nasceu um novo empreendimento que se chama Arte na Pista. Hoje eu trabalho com eventos. E a pastora sempre falava uma coisa, mais uma coisa, que a gente tem que pedir ideias criativas para Deus. E eu, na verdade, nem tinha esse feeling. Deus coloca pessoas na nossa vida, como Ele colocou a Andressa e alguns amigos que estavam em volta, e quando eles olharam, eles falaram para mim, você tem que fazer isso. E você tem que cobrar por isso, porque você é muito boa, né, Ana? A Ana estava junto, e elas ficaram na minha cabeça, não, você tem que fazer, porque você tem que cobrar. E eu falava, como é que eu vou fazer isso? Nunca fiz, nem sei onde compra tinta. E aí a Andressa pegou e marcou, uma noiva perguntou para ela quanto eu cobrava, porque ela colocou na rede social um videozinho, e ela falou que eu cobrava tanto, e falou que tal dia eu ia trabalhar na festa da moça. E aí ela chegou para mim e falou, tal dia você vai trabalhar nessa festa, eu cobrei tantos reais, você vai trabalhar, sei lá, 3, 4 horas, você que escolhe. E daí, então, começaram a surgir várias festas, e só em dezembro eu consegui pagar a minha viagem para o Rio Grande do Sul com os dinheiros com o recurso que essas festas me geraram. E desde então, essas festas têm sido grandes bênçãos na minha vida. Eu tinha feito um propósito com Deus no final do ano passado, quanto aos mantenedores desta casa, né, aos mantenedores da igreja, e eu decidi que eu queria ser mantenedora, né, que eu começaria pelo pouco. Quando a pastora falou de quem tinha o sonho de pagar o aluguel da igreja, eu sou uma dessas pessoas, e eu creio que um dia eu vou pagar sozinha, em nome de Jesus. E eu entrei, né, que a gente tem que começar, né, mesmo que a gente não tenha, para que um dia a gente venha ter. E quando eu fiz esse propósito, eu e o Johnny, a gente tinha decidido se casar. E eu confesso que um dia a pastora me frustrou. Ela me frustrou muito, ela não sabe disso ainda. Porque o dia que eu vim pedir para ela, depois de tantas lutas que ela passou comigo, que ela e mais algumas pessoas sabem, um dia eu vim pedir para ela abençoar para que eu e o Johnny nós nos casássemos. E ela olhou para minha cara e falou bem assim, filha, mas não faça uma festa. Eu falei, como assim não faça uma festa? Eu sempre quis ter uma festa, e ela sempre soube disso. E ela falou, se não faça festa, filha, não gaste o dinheiro que você não tem. Porque eu vejo muitas pessoas se separando porque não tem dinheiro para fazer festa, e aí vão lá e fazem uma festa, e gastam um monte de dinheiro, daqui 6 meses eu estou lá tendo que reconciliar os casais, porque eles estão separando, porque fizeram festa. Eu olhei para a cara dela e falei, não, tá bom, vou pôr a cabeça no lugar. Nossa, eu fui para casa chorando, porque eu fiquei muito triste. Eu pensei que ela ia me incentivar, né? Nossa, porque vamos fazer uma festa, você vai casar, né? Todo mundo querendo fazer festa, porque eu ia casar. Só que eu entendi que ela estava tendo cuidado com as nossas vidas, porque é bem verdade que muitas pessoas se endividam por causa de um casamento, por causa de uma festa, e eu convivo com isso de perto, com esses eventos, e nós sabemos de muitas situações em que as pessoas passam por causa disso, por causa da vida financeira. Mas eu falei para Deus assim, um dia eu estava muito triste, porque eu queria muito ter uma festa de casamento. E era o meu sonho, eu só descobri que esse não era o maior sonho da minha vida, porque eu encontrei o meu propósito e descobri que o maior sonho que eu tinha era ser uma mantenedora do reino de Deus, e era fazer as coisas para Deus, quando eu encontrei propósito. Porque antes eu gastava tanto dinheiro à toa e eu não tinha nada.
E, hoje em dia, eu tenho um propósito. E, quando você tem um propósito, quando você descobre o seu propósito, a sua vida nunca mais vai ser vã. Tudo que você fizer, o seu trabalho, o talento que Deus te deu, tudo que você fizer vai ser para Ele. Eu aprendi com a pastora Genildo, com a pastora Ingrid, que os nossos talentos foram nos dados para gerar recursos financeiros para o reino de Deus. E não para as nossas vidas, porque Deus é nosso Pai e Ele que nos dá todas as coisas, é Ele quem cuida de nós. E, às vezes, a gente está aqui ouvindo tudo isso e a gente não está prestando atenção. A palavra de Deus diz que muitos têm ouvidos e não ouvem, muitos têm olhos e não veem. Eu já me encontrei dessa maneira. Uma vez, ano passado, eu tive a oportunidade de ir num encontro com a Paty e com o Gemo, que são nossos amigos, com o líder deles de um grupo, e esse menino começou a ensinar muitas coisas. Ele estava trabalhando com algo que estava dando muito dinheiro, e eu e o Johnny fomos para tentar conseguir ajuda para pagar o casamento. E, quando eu me sentei numa reunião de sala de casa, assim, de alinhamento, ele começou a ensinar algumas coisas sobre uma mentalidade diferente. E ele começou a falar, e aquele menino começou a falar, e eu comecei a me abaixar, assim, porque eu tinha vontade de entrar embaixo da cadeira. Porque ele ficou mais ou menos 1h30 falando do que tinha mudado a vida dele há 2 anos. A vida dele estava no fundo do poço, ele estava desempregado e com a vida acabada, o carro batido, com a casa sendo... Ele tinha uma casa na fazenda, a casa estava sendo perdida, e conta de água, luz atrasada, e ele encontrou algo que mudou a vida dele, e em 2 anos ele estava ganhando, acho que, R$30 mil. Só que, quando ele começou a falar de tudo que mudou, de tudo que ele tinha feito para mudar a vida dele, eu comecei a me dar por conta, naquela 1h30, que tudo que ele tinha falado era tudo que a pastora estava me ensinando faziam 8 anos. Sobre uma mentalidade de reino, sobre uma mentalidade diferente, desde sobre pagar as contas, até sobre não desistir dos sonhos, até sobre fazer o quadro dos sonhos, que eles falam que é o projeto de vida, até sobre todas essas coisas. Ele também é cristão, e aquilo começou a constranger meu coração a tal ponto que eu tinha vontade de me esconder embaixo da cadeira, porque nós estamos aqui todos os dias aprendendo sobre honra. E uma das coisas que nós aprendemos sobre honra é que, quando alguém fala e você não vive, alguém que está numa posição de autoridade sobre as nossas vidas, como a pastora e o pastor Gilberto falam, e a gente não vive o que eles falam, nós estamos desonrando o que eles estão falando. Essa é a maior desonra que a igreja comete, que a gente vem em culto todas as quintas, todos os sábados, todos os domingos, a pastora viaja, a pastora se esforça, a pastora faz todo o sacrifício que todos nós e os nossos olhos veem ela fazendo para trazer conhecimento, para trazer alimento espiritual, e um dos melhores alimentos espirituais que eu já recebi na minha vida, e eu cresci dentro de uma igreja, e hoje eu estou com 28 anos, e eu nunca comi tão bem espiritualmente para a gente sair daqui e a nossa vida continuar a mesma. Porque os nossos ouvidos não têm ouvido o que eles têm ensinado muitas vezes. E aquele dia eu percebi que os meus ouvidos não estavam ensinando. Ela estava falando, estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E naquele dia Deus constrangeu o meu coração. E eu me senti envergonhada. Porque eu pensei assim, fazem 8 anos que eu estou dentro da igreja, fazem 8 anos que eu caminho com a pastora, fazem 8 anos que eu sei a visão que ela tem, e a minha vida continua a mesma. Porque eu não tinha tomado uma atitude de mudar de vida. E não adiantava fazer projeto de vida, não adiantava o que eu fizesse. Se eu não tomasse uma atitude, a minha vida não ia mudar. E, a partir daquele momento, eu decidi que eu ia honrar o que a pastora estava ensinando, e eu ia começar a viver aquelas coisas. E, muitas vezes, para viver essas coisas, a gente vai ter que quebrar com todas essas crenças que eu falei no começo. A gente vai ter que ir contra a nossa família, a gente vai ter que ir contra o que as pessoas pensam. Tem coisas que as pessoas não sabem da nossa vida, e a gente pensa assim, se eu contar... Essa semana eu estava pensando, Deus, o que eu vou falar? Porque tem coisas que, se eu falar no altar, e às vezes se a minha mãe, ou meu pai, ou pessoas da minha família ouvirem, eles vão se ofender. E eu pensava assim, só que são essas coisas que destruíam a minha vida. Então, são contra essas coisas que eu tenho que lutar. A pastora sempre diz que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque somos nós que impedimos a nossa vida de mudar. Somos nós que impedimos a nossa vida de dar um passo a mais e de ir para frente. Então, a partir do ano passado, eu comecei a escrever um projeto de vida de uma maneira diferente. E foi muito incrível, porque foi no ano passado que a pastora decidiu fazer um projeto de vida diferente, que foi quando ela colocou que nós colocaríamos
o que Deus quer de nós e o que nós queremos, porque nós sempre colocávamos os nossos desejos, sempre pedindo, sempre pedindo, sempre o que nós queremos, o que nós queremos, o que nós queremos. E é verdade que a gente tem que pedir. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. A palavra de Deus que se nós pedimos, Deus nos dará tudo aquilo que o nosso coração deseja. Nós temos que pedir para Deus. Ela sempre ensina que nós temos que detalhar o que nós queremos, que se a gente quer um carro, a gente tem que dizer o carro que a gente quer. Você falar: Deus, me dá um carrinho para mim andar esse ano, Ele vai te dar um carrinho. Mas se você detalhar o carro que Ele quer dar, como ela detalhou, que ela queria uma Duster prata, Deus vai mandar uma pessoa que queria comprar uma Duster branca, comprar uma Duster prata, porque Ele sabia que essa Duster seria dela, que foi o caso da Andréia, que nós vimos aqui na quinta-feira, para quem não sabe. A Andréia foi comprar uma Duster branca e Deus mandou ela comprar uma prata. E a pastora que tinha colocado no projeto de vida que ela queria uma Duster prata. E hoje a pastora tem uma Duster prata, porque a Andréia e eu que presentearam o pastor e a pastora com uma Duster prata. Então, a gente tem que saber pedir. Então, o ano passado, ela mudou a forma de fazer o projeto de vida. E esse projeto de vida, eu achei ele, acho que essa semana passada, lá no salão, eu estava contando para ela. E eu coloquei todas as coisas que eu queria, todas as coisas, o projeto de Deus para a minha vida, era o projeto de Deus para a minha vida e os desejos do meu coração. E eu coloquei, então, todas as coisas que eu queria, que eu e o Johnny queríamos, que a gente queria estar mais envolvido com o ministério, sempre servindo nos retiros, que eu queria ser mantenedora dessa casa. E Deus tem me pedido muitas coisas com respeito a ser mantenedora dessa casa e com honra à vida dos pastores. E então, quando eu decidi casar, em julho do ano passado, tinha 1 ano e 3 meses até o meu casamento. E Deus começou a me pedir algumas coisas. Foi no dia que eu decidi casar. A partir do momento que eu decidi me casar, Deus começou a me pedir algumas coisas, e algumas ofertas, né? Vou falar o português claro, sem vergonha, que nem minha pastora. Deus começou a me pedir algumas ofertas. Eu não tinha nada de dinheiro guardado, porque a gente pagava um terreno desde praticamente quando a gente começou a namorar, e eu comecei a fazer cursos, o meu dinheiro estava indo em cursos, então a gente não tinha dinheiro guardado para um casamento. Eu sei quanto custa um casamento, porque eu trabalho com eventos, a minha irmã trabalha com eventos, minhas amigas trabalham com eventos, e eu sei que uma festa do jeito que eu queria não era barata. E a pastora tinha falado que não era para eu gastar dinheiro com festa, até porque eu não tinha. E não era para eu me endividar. E então veio o aniversário, a inauguração da igreja, e quando veio a inauguração da igreja, Deus pediu que eu desse um terno para o pastor Gilberto. E eu fui, comprei um terno para o pastor Gilberto, do jeito que ele queria, e o terno todo bonito, que ele usou na inauguração da igreja, que vocês viram. E para ele escolher do gosto dele, do preço que ele quisesse, e o gosto dele é muito bom, graças a Deus. O gosto dele é muito bom. Oi? Chique e refinado, que nem diz Raul Lindsay. E depois disso, Deus começou a me pedir mais coisas. Deus pediu que eu desse uma oferta para a pastora viajar nesse ano. Não lembro nem quando que foi. Faz uns 5, sei lá, uns 6, alguns meses atrás, que ela comprou uma oferta, uma passagem que ela foi para Miami em outubro agora, né? Foi essa passagem. Deus pediu que eu desse essa passagem para ela. E Deus começou a me pedir algumas coisas. Pediu para aumentar meus mantenedores e pediu mais algumas coisas. E eu não tinha dinheiro para casar. E eu comecei a fazer o que Deus queria que eu fizesse, do ano passado em diante. E eu falei assim para Deus, um dia eu estava chorando aqui no altar, eu tinha escrito o meu projeto de vida, e eu chorei, e eu falei: Deus, esse é o meu sonho. E a pastora veio e perguntou se a gente tinha coragem de entregar o nosso sonho diante do altar. Se a gente tinha coragem de deixar os nossos próprios projetos para viver os projetos de Deus. Se a gente estava disposto a renunciar aquilo que a gente queria e colocar aquilo que Deus queria acima de todas essas coisas. Eu lembro que eu vim chorando e eu falei: Deus, esse é o meu sonho. Só que é o meu sonho. Se não for o seu, eu não quero. Se for o seu, eu sei que o Senhor pode me dar e pode fazer muito melhor do que eu imagino. Então, eu entrego diante da tua presença, até porque se eu parasse de fazer todas as coisas que Deus estava me pedindo, isso não pagava nem 10% de uma festa de casamento.
porque minhas ofertas não são tão grandes assim ainda, né? Ainda estou na fase da Andréia, do projeto de vida dela de alguns anos atrás, que ela estipulava que queria dar um dízimo maior. Foi muito engraçado. E eu falei, se eu parar, não vai resolver minha vida. Então, eu vou continuar fazendo e eu entrego para o Senhor o meu sonho. Se o Senhor quiser realizar, que o Senhor realize. E, a partir, acho que um mês depois disso, a Andressa começou a me mandar mensagem. Você ganhou um presente. Eu falava assim, ganhei o quê? Dela, não posso te contar, mas você ganhou um presente. Agora, não posso falar o que é e nem quem deu, mas é para o teu casamento. Daqui a pouco, ela vinha assim, você vai ganhar outro presente. Pode escolher qual DJ que você quer, porque você ganhou e tal, e, né, vou pagar e tal, e não sei o quê. Daqui a pouco, a Andressa vinha bem assim, não se preocupe com a cerimonial você já ganhou de presente, tá pago. Em um mês, em um mês tudo isso começou a acontecer. Daqui a pouco, outra pessoa vinha e falava bem assim, não se preocupa com os convites, que os convites são pela minha conta e eu vou pagar esses convites. Outra amiga veio e falou dos clarins. E outra amiga veio e falou que ia me dar em dinheiro, um presente em dinheiro. E aí a minha mãe decidiu que me daria um vestido de noiva, né? E era vestido e assim, quando eu fui fazer o orçamento do vestido, eu desenhei o vestido dos meus sonhos. A Andressa sabia o meu gosto, ela me levou no lugar que ela sabia que a moça ia fazer o vestido do jeito que eu queria. Só que quando a moça desenhou o vestido, ele ficou exatamente como eu sempre sonhei. Mas quando ela me mandou o orçamento, eu falei, não é o vestido dos sonhos que eu vou usar. Eu vou usar outro, eu vou comprar como... a gente escolhe um aí, né? Depois a gente escolhe um outro aí. E eu falei assim, esse aqui não vai ser, né, mãe? Não vai rolar. E aí eu entrei numa guerra dentro de casa com a minha mãe. Porque a minha mãe falou assim, não, eu só pago o vestido se você usar o vestido que você quer. Eu falei assim, não, mãe, eu não vou usar esse vestido. Esse vestido não é para mim. E eu comecei a me contradizer, né, naquilo que eu mesma acreditava. E eu acabei aceitando o vestido. E aí a minha sogra começou a ajudar a gente com algumas coisas. E eu não vou lembrar todas as pessoas que deram tudo, por isso que eu não falo o nome de ninguém, falo o nome só da minha mãe e da minha sogra. E mais pessoas nos abençoaram com dinheiro para o buffet, com dinheiro para tantas outras coisas. E aí, quando chegou no último mês do casamento, faltavam algumas coisas, faltava acho que 14 mil reais. E o meu pai tinha falado o tempo todo que ele não tinha dinheiro para me ajudar com nada, que ele não podia me ajudar, que ele não podia me ajudar, que ele não tinha dinheiro. E aí a minha mãe e a minha sogra sentaram, a gente definiu quanto era e que a gente dividiria em 3. E aí acabou que Deus me deu ainda mais essa bênção que o meu pai, um dia estava conversando, foi escolher o terno dele, e ele me falou que, a minha madrasta me disse que ele queria me dar um presente muito grande, mas ele não tinha dinheiro. Eu olhei para ele e falei, não se preocupe, pode dar em vezes. Nós íamos dividir o resto das contas em 3, agora a gente divide em 4, fica bem melhor. É um preço que eu e o Johnny conseguimos pagar todos os meses, daqui a pouquinho acaba. E a gente pode ter tal coisa que não teria no casamento. E, na verdade, por a gente trabalhar nesse meio, a gente conseguiu alguns descontos e as pessoas começaram a nos dar coisas. Esses fornecedores começaram a nos dar coisas de presente e foi extraordinário. Quando chegou no dia do casamento, que a gente chegou na festa, tinham coisas que o Johnny queria, tinham coisas que eu queria que a gente não ia ter. A gente tinha abrido mão, porque não ia ter dinheiro, porque não dava. E, quando a gente chegou na festa, todas essas coisas estavam lá. Porque as pessoas se uniram e fizeram e realizaram o nosso sonho da maneira com que a gente queria. E, quando eu peguei o projeto de vida na mão na semana passada, e eu comecei a ler todas as coisas que era o projeto de Deus para a minha vida, e os desejos do meu coração, eu comecei a perceber que tinham coisas que, no meio do caminho, Deus colocou a minha fé em prova, só que eu não lembrava que eu tinha escrito num papel. Por exemplo, o local do meu ensaio, que eu não tinha dinheiro para fazer, e eu queria fazer um ensaio, sempre tive o sonho de fazer um ensaio numa cachoeira. No dia eu precisava de dinheiro e não tinha, eu estava desistindo. E as pessoas me encorajaram aí, e tantas como a decoração, que eu ia desistir, e acabei fazendo. E tudo isso estava escrito aqui.
E me impactou muito, porque tem uma parte que está escrito aqui, além de DJ, de chácara, de ensaio, de fotógrafo, de todas as coisas que eu pedi para Deus que eu tive e que estão escritos aqui, tem uma parte que estava escrito bem assim, que faça um lindo dia de sol, mas não tão quente, uns 23 graus e um pouquinho de vento, sem chuva. Quem aqui foi no meu casamento? E como que foi o dia do meu casamento? 23 graus. Eu acho que estava talvez 26, 20, não lembro quantos graus estava, mas se não estava 23, estava 24 ou 25. Tinha sol com poucas nuvens e um pouquinho de vento para refrescar o ambiente onde a gente estava. E quando eu li isso na semana passada, e depois eu li todas as outras coisas que Deus tinha feito, eu falei assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque, ainda, além de tudo isso, foi um ano em que eu tomei a decisão de mudar o salão. Porque a pastora louca, sabendo que eu ia casar, entrou em fevereiro no salão e falou assim, você tem que sair daqui, você tem que alugar outro lugar onde as pessoas te vejam. Falei, como assim? Falei, não, depois que eu casar, eu tenho um projeto, um plano, a gente vai mudar, eu e a Rede, a gente vai pegar mais uma manicure, eu vou trabalhar só com acrílico. Dela veio assim, você tinha dinheiro para fazer curso? Eu falei assim, não, dela e não fez? Falei, fiz. Dela e não pagou? Falei, paguei. Dela, então, por que você precisa de dinheiro para mudar agora? E aí eu falei, então, tá bom, né? Então, eu vou mudar o salão. Eu ia casar em setembro e em julho eu estava mudando o salão de lugar. E para um lugar bem melhor, bem mais arejado, bem mais bonito. Ainda não está completamente pronto, mas, em nome de Jesus, cadê o Anselmo? Até dezembro vai estar. Até dezembro vai estar e está ficando muito legal. Eu não tinha nada, hoje eu tenho balcão, tenho mesa, tenho sofá, tenho poltrona. Está ficando chique e refinado, né, Raul? Está ficando bonito. Eu já estou trabalhando só com o que eu queria trabalhar. Eu tenho a Regi e a Aline, não sei se a Aline está por aqui, trabalhando comigo, que são duas bênçãos, graças a Deus, e eu vou precisar pegar mais uma manicure para o final de ano. Então, para quem não tinha nem um salão, agora já está com 2 funcionárias e ainda vai pegar mais um. Falta criar um pouco de juízo, né, Azaf? Mas está ficando bom o negócio. E é isso. Então, se vocês forem escrever o projeto de vida de vocês, eu só queria o Samuel... Deu certo? O Samuel vai passar só um pedacinho do vídeo de como foi o casamento. E só lembrando para vocês, eu tenho pessoas da minha família aqui, a Giza está ali, a Giza sabe que isso é algo que nunca aconteceu na minha família. Isso é algo inédito na minha família e já começou a acontecer na vida das próximas gerações. E eu profetizo que vai acontecer na próxima geração da minha família e na próxima geração dos filhos dos meus sobrinhos e todas essas coisas que Deus tem feito, viagens internacionais, festas de casamento, empresas e negócios próprios e casa própria, porque isso é o que Deus tem para a nossa vida e muito mais do que isso. Vou passar um pouquinho. Solta! A luz, apaga a luz também, né, filho? Porque daí não enxerga. Aí. Meu bem, até que enfim o nosso dia chegou. O dia de nos unirmos como é a vontade de Deus. E acredite, este é o dia mais feliz da minha vida. Nos últimos anos eu aprendi muitas coisas que me amadureceram muito e me fizeram viver dias mais felizes. Mas a maior de todas elas foi aprender a ouvir e obedecer a Deus. Eu agradeço a Deus por todo o nosso processo, pela pessoa que você se tornou, pelo quanto você cresceu, evoluiu e se tornou madura. Em primeiro lugar, eu prometo continuar a renunciar todos os dias à minha própria vontade.
e a deixar que Ele governe a minha vida. E assim, então, eu posso te prometer mais coisas. Porque com a ajuda do Espírito Santo, eu sei que eu vou conseguir cumprir cada uma delas. Eu não só te amo, mas eu vejo o amor resplandecer em você. Eu admiro o seu cuidado por mim, a sua dedicação, o seu carinho, a sua excelência. Eu prometo caminhar de mãos dadas, lado a lado. Seja passeando num parque no domingo, cantando a música que toca no som do carro, ou quando apenas precisar de alguém para segurar a sua mão. Trazer doces, frutas, comida, né? Eu prometo comer todos os chocolates que você me der para amenizar a chatice da TPM. Glória a Deus, é hoje. Eu te amo e eu te quero pra É hoje que eu sempre. comi chocolate, 9 meses sem comer. Esse é o melhor presente de aniversário que eu podia ter ganho, meu bem. Eu te amo, baby. Pra quem não entendeu. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Olha só. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Essa festa custaria mais de 50 mil reais, quase uns 60 mil reais, e eles pagaram 12 mil reais. Você viu uma coisa, gente? Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, e quando você é capaz de colocá-lo no altar e abrir mão dele, o que Deus pode fazer? Não existe impossível para Deus. Não existe coisa difícil para Deus. É como a Débora falou, às vezes nós estamos aprendendo da boca do nosso pastor e a gente desonra não praticando. Mudou a tua vida quando você começou a praticar? Mudou completamente. Quer voltar para aquela vida? Não. Hoje ela está com a esmalteria, a primeira. A casa, como é que está a tua casa? O que você comprou para a tua casa? Nada, tem de tudo. Tinha até sobrando. Muito. Deus mobiliou a tua casa inteira. Inteirinha. A gente tem todas as coisas que a gente precisava e tinha sobrando, que a gente teve que, quando a gente voltou da lua de mel, a gente ganhou a lua de mel também, que a gente não ia ter. E quando a gente voltou da lua de mel, fui na van, parecia rica. O Johnny falou que eu ria à toa, de tanto presente que eu troquei. De tanto presente que trocou. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você é capaz de obedecer a Deus, faltando 1 ano e 3 meses para o casamento, ela investindo no reino. Ela investindo no reino. Eu viajei, fiz a conferência, Deus fez algo tremendo na minha vida na conferência, ela pagando a passagem e eu orando por ela. Ela sabe o contexto pelo qual eu falei do casamento, né? O contexto do que ela estava vivendo, das batalhas que ela tinha. Mas Deus é bom. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Então, você pode escrever teu projeto de vida. Você pode mudar a tua história como ela mudou a dela. Como a Andréia testemunhou quinta-feira, que todo mundo ficou de boca aberta. A Andréia, quando chegou na igreja em 2013, ela fez um projeto de vida dizendo que ela queria dizimar R$500. Quem viu o projeto que ela mostrou? R$500.
Essa moça e o seu esposo ofertaram um apartamento que está calçando o aluguel dessa casa, ofertaram uma Duster para mim e ofertaram o carro em um outro pastor que ajudou eles. Será que eles estão dizimando R$500? Porque eles ouviram a voz de Deus, ouviram o ensinamento da palavra e levaram a sério, e praticaram, e honraram o ensinamento dessa casa. Chegou a hora desses filhos dessa casa começarem a honrar o que essa casa ensina. Porque eu não quero... Esse é o primeiro salão da Débora, mas vai vir uma rede, Débora. É uma rede, Débora. Eu vejo o salão teu no Batel. Eu vejo o teu salão no Batel e eu falo para você, eu sei o que eu estou falando, Deus vai fazer. Porque se tem alguém capaz de ouvir a voz de Deus, não existe nada impossível. Nada impossível. Além disso, ela honra a minha vida, ela faz as minhas unhas e não se contentou em fazer só a minha, ela dá de graça para mim, para Paula, para Thalita, para Rafaele, para Fabiana e para Priscila. Todas as mulheres da minha família, ela está honrando. Então, gente, quando a gente aprende o poder da honra, e tudo isso que ela faz, não daria para ela pagar uma parte do casamento, porque nós conhecemos de onde ela veio. Você sabe que uma coisa interessante, eu sempre digo, não importa o que você está fazendo, você tem que olhar de onde a pessoa veio. De onde essa moça veio, aonde ela vai chegar. E Deus tem coisas grandes para você.